Olá, lindos e lindas da tia Denise, tudo bem com vocês, meus amores? E vamos dar início às nossas atividades, finalizando as atividades da semana, tá bom? Mas antes da tia Denise mostrar quais são as atividades de hoje, vamos marcar no calendário? Então, pega o calendário de vocês, porque tia Denise vai pegar o dela, hein? Tia Denise já pegou o calendário dela aqui, ó. Então, vamos marcar o dia de hoje? Ontem foi dia 9, ó, vocês marcaram aí no calendário de vocês, o número 9, olhando aí, ó. Depois do 9 vem qual número? Número 10. Então, hoje é dia 10. Vocês vão marcar aí no calendário de vocês o número 10. Hoje é dia 10, mas de qual mês que estamos falando? Vamos ler aqui com a tia Denise? Então, vamos lá, ó. S com E faz C. O T com E faz T. Quando tem um M faz TEM. O BRO faz BRO. Então, estamos no mês de setembro. E o ano de 2021. E o dia da semana é... Vamos ler aqui com a tia Denise? S com E faz C. Quando tem o X, como que a gente lê? Seis. O T com A faz tá. Então, hoje é sexta. Fei, ó, o F com E e o I faz fei. E o R fraco com A faz rá. Então, hoje é sexta-feira, dia 10 de setembro, o ano de 2021. Então, vamos marcar aí no calendário, vocês marcam aí, que tia Denise vai marcar aqui no dela, hein? O dia 10. Como que é o número 10, ó? 1 com 0. Marquem aí. Tia Denise já marcou aqui o dela, ó. Número 10. Muito bem. Marquem aí o de vocês, hein? Agora vamos às nossas atividades de hoje. Temos duas atividades, a tarefinha de aula e a tarefinha de casa. Iniciando na nossa tarefinha de aula, é esta folhinha aqui, ó. Que nós vamos fazer uma interpretação do texto, uma interpretação da historinha que vocês viram. Ah, qual é o título da história, né? Toda história tem um título, tia Denise já falou isso. E tem sempre um autor, o autor é quem escreve a história. Então, a história de hoje é, tia Denise vai escrever aqui no quadro o nome da história e nós vamos fazer a leitura do nome dessa história juntos. Então, vamos lá. Primeira letrinha, O. Então, vou escrever. Primeiro eu vou escrever, depois a gente vai fazer a leitura. Então, vamos lá. A historinha é, primeira letrinha, O. Vamos ler aqui, ó. O. J com O faz Jô. Mas tem a letrinha E. Então, como é que a gente lê? Ó? Jô, E. LH com O faz Lho. Então, aqui está escrito O, Jô, E, Lho. O joelho. Aqui, ó. J com U. Vamos olhar aqui, ó. J com U faz Ju. O V com E faz V. O N com A faz Na. Quando tem o L no final, faz Nau. Então, vamos juntar a palavrinha toda, ó. Ju, V, Nau. Então, o nome da história é O Joelho Juvenal. Quem será que escreveu essa história, hein? Tem um nome do autor aí, né? Que começa com a letrinha Z. Z com I. Vamos ler o nome do autor aqui? Tia Denise vai escrever aqui, ó. Z com I faz Zi. O R fraco com A faz Rá. Lembra? Rá. Só que tem o L, Rau, ó.
E o D com o faz do. Então, vamos ler o nome do autor aqui com a tia Denise? Ziraldo. Então, quem escreveu essa história foi Ziraldo, o autor, né? Que escreveu a história O Joelho Juvenal. Então, essa é a história que vocês viram e ouviram hoje, tá? Agora, nós vamos fazer a interpretação da história. Lembra que a Denise já explicou a vocês o que é interpretação? São as perguntas que tem aqui na tarefinha de acordo com o que acontece lá na história. Então, vocês vão responder o que está acontecendo tudo lá na história, mas aqui, ó, nesta folhinha aqui. Então, tia Denise vai ler para vocês tudo que está escrito aqui e vou explicar item por item como que vocês vão fazer, tá bom? Então, aqui está escrito, ó, você leu, você participa. Então, vamos responder. Qual é o título do livro? Então, aqui já tem a capinha do livro, né? Então, aqui está o nome, né? Toda história tem um nome, tem um título. Então, vocês vão olhar aqui o nome da história e escrever. Quem é o autor do livro? Quem é o autor? Quem escreveu este livro? Quem escreveu esta história? Então, vocês vão escrever o nome do autor aqui. Aí, na outra letrinha, quem era Juvenal? Vocês sabem quem era Juvenal, porque vocês viram a historinha, então vocês já sabem. Então, vocês vão escrever aqui quem era Juvenal. Aí embaixo, como você acha que Juvenal ficava depois das férias? Aí, o que vocês acham? Como que Juvenal ficava depois das férias, né? O que acontecia com Juvenal? Aí vocês vão escrever. Número 2, está escrito assim, ó. Marque a resposta certa, ó. Aí está escrito aqui. Juvenal sempre ia parar na farmácia, no hospital ou na enfermaria. Então, vocês vão marcar um X de acordo com o que vocês viram lá na história. Juvenal sempre parava onde? Aí vocês vão marcar, lê as palavrinhas e marca o X. Aí depois, a afirmativa que está correta de acordo com a história. O que está certo, que falou lá na história que está certinho e que está escrito aqui. Aí vocês vão marcar um X. Juvenal gostava de gritar? Juvenal vivia todo esfolado? Juvenal gostava de viver todo machucado? Então, vocês vão marcar um X no que está falando de acordo com a história lá. O que Juvenal gostava? Ficava como? Esfolado, machucado, né? Aí vocês vão marcar um X. Aí embaixo tem, copie a conversa de Juvenal com o pé. Juvenal conversou com o pé. E o que eles falaram? Então, vocês vão escrever, né? Aqui nesta linha, o que o Juvenal conversou com o pé. As palavras de Juvenal com o pé. Tá bom? Aí vocês vão escrever aqui nesta linha aqui, tá? Agora, aqui embaixo, onde tem essas imagens, muito importante, vocês têm que prestar atenção em todos os desenhos que passou lá na história. Cada item por item, para vocês poderem fazer essa tarefinha aqui. Porque aqui, ó, vocês vão numerar cada cena aqui de acordo com o que aconteceu lá na história. O que aconteceu lá na história primeiro? Aí vocês vão olhar aqui qual foi o primeiro acontecimento, qual foi a primeira imagem que apareceu lá na história e que está aqui. Aí a primeira imagem vocês vão colocar o número 1. Aí depois vocês vão ver o que aconteceu na segunda vez, pela segunda imagem. Aí vocês vão procurar ver lá na história qual foi o segundo desenho que apareceu lá na história. Aí vocês vão marcar aqui 2. Aí depois vocês vão ver lá na história qual foi a segunda imagem que apareceu, a terceira imagem que apareceu lá na história. Aí vocês vão colocar o número 3. Aí depois vocês vão prestando atenção. Qual foi a quarta imagem? Aí vocês vão colocar o número 4. E qual foi a última imagem que apareceu lá na história? Vocês vão botar o número 5, tá? Então, vocês vão numerar essas imagens aqui, essas cenas, de acordo com o que apareceu lá na história, tá? Aí vocês vão numerar do 1 ao 5, tá bom? Entenderam? Então, essa é a primeira tarefinha aqui de aula, tá? Então, você tem que prestar bastante atenção na historinha, ver cada detalhezinho dos desenhos para vocês poderem numerar. Esse vai ser um desafio, hein? Bem legal essa tarefinha. Agora, vamos para a tarefinha que ficou para casa, que também
da sequência atividade aqui da historinha de Juvenal, tá? Então, a segunda folhinha, meus amores, é esta aqui. O que vocês vão fazer? Essa aqui também é um pouco parecida com aquela ali que a tia Denise mostrou da cena. Vocês vão ter que numerar cada cena de acordo com o que aconteceu lá na história. Cena 1, o que apareceu primeiro lá na história? Qual desenho aqui apareceu primeiro? Aí depois, qual desenho apareceu pelo segundo, né? 2. Qual desenho apareceu no terceiro? 3. Qual foi o quarto desenho que apareceu lá na história? Qual foi o quinto e depois qual foi o sexto? Qual foi a última imagem que vocês estão vendo aqui que apareceu lá na história? Então, o último vai ser o 6. Então, vocês têm que observar todos os detalhes lá da história, todas as figuras, todas as imagens para vocês poderem numerar. Aí, depois que vocês numerarem, o que aconteceu nessa imagem aqui? Que fala lá na história. Então, vocês vão escrever uma frase, tá? De acordo com o desenho que apareceu lá na história que falou lá. Tá bom? Aqui, ó. Aqui tá acontecendo o quê? Já tem um Juvenal, aqui já está o quê? Adulto, né? Já está grande. Então, aconteceu alguma coisa lá na história. Aí vocês vão escrever, né? Fazendo uma frase. Aqui, ó. Não precisa estar todos os detalhes de lá da história, não. Vocês vão pensar o que falou lá quando apareceu esta imagem. Aí vão escrever uma frase sobre isso. Aqui, ó. Olha a imagem. Vê o que aconteceu, escreve a frase. Olha a imagem, vê o que aconteceu, escreve a frase. E aqui também, ó. Olha a imagem, vê o que aconteceu e escreve a frase. E aqui embaixo também. Ah, tia, não lembro qual foi o que aconteceu nessa imagem aqui. Eu vi só a imagem, mas não lembro o que aconteceu falando lá na história. Aí vocês vão lá na história, escutam de novo e vem aqui e escreve um pedacinho do acontecimento, como se fosse assim, escrever uma frase, tá? Não precisa escrever aquilo tudo da história não, tá? Vocês vão escrevendo frases, de acordo com a imagem aqui, tá bom? Então, essas são as duas tarefinhas de hoje. Todas duas, né, são de acordo com a história de Juvenal, né? O joelho Juvenal. Então, vocês fazem com bastante atenção, tá bom? Com capricho na tarefinha, não esqueçam de colocar o nome, colocar a data, o nome da tia, a turminha, tá bom? Não esqueçam de nada disso. Aí, façam a tarefinha com calma, prestando atenção em cada cena para vocês colocarem os números de acordo certinho, tá bom? Então, terminamos a nossa atividade da semana, né? Foram essas duas aqui. Espero que vocês tenham gostado da história e da tarefinha também, tá bom, meus amores? Então, ó, grande beijo para vocês. Fiquem com Deus. Nos encontramos na terça-feira, se Deus quiser. Beijo. Qualquer dúvida na tarefinha, é só mandar mensagem para a tia Denise, tá bom? Tchau.